Então, desde que eu me manifestei pela última vez aí a respeito de tentar gravar um vídeo, há algumas semanas atrás, acho que 2 semanas atrás, eu tentei gravar um vídeo e não gostei dos resultados, acabei não postando o vídeo, deletei, escrevi, eu continuei escrevendo, falei que iria continuar escrevendo, que é a forma como eu me manifesto melhor. Eu acho que eu tenho mais talento para escrever do que para falar, do que para ser gravado. Eu não acho que eu tenha muito, sei lá, não me sinto muito confortável, não é muito a minha forma principal aqui de me manifestar. Eu acho que eu não sou tão bom falando, gravando, quanto eu sou escrevendo. Mas aí houve um pedido, tem uns amigos aí que são mais insistentes e confiam um pouco mais no meu trabalho e aí falaram, vamos, posta, tenta e tal. Eu falei, então vá, vamos lá tentar. E para reforçar por que eu vou tentar também, por que eu decidi, eu estava vendo ontem um vídeo de react de um historiador que eu sigo da página História Cabeluda, é o Gustavo Gaiofato, meu xará. Ele fez um react a um vídeo do Primo Rico. É, Eu fui obrigado a assistir um vídeo do Primo Rico porque o Gustavo Gaiofato mostrou. E depois que eu vi o Primo Rico, aquilo é tão ruim, mas tão mal fundamentado, mas tão constrangedor, que eu acho que dá para poder largar um pouquinho a síndrome de impostor de lado e tentar fazer algum trabalho aqui, tentar fazer alguma coisa. Se o Primo Rico tem não sei quantos seguidores, eu nem sei quantos seguidores tem aquele canal. Se o Olavo de Carvalho tinha, sei lá quantos seguidores, quanta gente chama dele de gênio, e eu já tive a infelicidade de ver vídeos do Olavo de Carvalho, aquilo é muito ruim. Então acho que dá pra tentar aqui fazer alguma coisa, gravar aqui alguma coisa e vamos ver. O momento também pede, aconteceu agora, né, essas manifestações aí em Brasília, de domingo agora, que o pessoal invadiu, quebrou tudo e o assunto tá falado. E foi mais engraçado, porque, não engraçado, né, mas curioso. Foi bem curioso que no dia seguinte, na segunda-feira, após as invasões aí, após o quebra-quebra, algumas pessoas vieram tirar dúvida comigo. Eu achei isso muito interessante, porque eu não me sinto gabaritado para poder ficar tirando dúvida de ninguém. Não sou, não, eu não sinto muito, não sou muito à vontade, eu não estou muito lastreado, digamos assim, para poder prestar consultoria política. Embora eu goste do tema, embora leia e escreva algumas coisas, mas enfim, vamos lá. Uma das perguntas que mais me chamou a atenção foi que um amigo meu, ele veio dizendo que achava que Brasília era um lugar extremamente seguro. Ele disse para mim, ele me chamou no WhatsApp, né, Hugo, você me explica, porque assim, eu sempre imaginei que a segurança de Brasília seria talvez a maior do país, porque a gente tem lá o presidente da República, a gente tem ministros do STF, a gente tem o Congresso. É, eu fiquei chocado, isso ele falando, a pergunta dele. Eu fiquei chocado como é que a cidade não estava preparada para receber essa manifestação e esse tipo de violência. Então, assim, no entendimento dele, houve um despreparo, houve uma falha na segurança de Brasília, digamos que não estivesse preparada para uma manifestação daquela magnitude. Eu não concordo muito com isso, e aí eu comecei a falar com ele, respondi a ele, tipo assim, eu não concordo, não acho que aqueles, como é que fala, não acho que não tenha havido capacidade de sufocar aquela manifestação. O que não houve foi interesse. Eu acho que não havia interesse em manifestar, em sufocar aquelas manifestações. E aí eu expliquei para ele, falei, cara, o Estado ele é governado pela burguesia, a polícia está a serviço da burguesia, e a burguesia é de direita, sabe? Não vai, não, a polícia não vai se manifestar contra, a polícia não vai reprimir esse tipo de manifestação. Não é questão de incapacidade, sabe? Em 2017, houve manifestação de professores
lá em Brasília. Não, minto. Em 2017 houve manifestação contra as medidas do Michel Temer. O Temer estava recém-empossado, né, depois do golpe que ele deu contra a Dilma. E aí houve manifestação em Brasília contra a reforma da Previdência, que estava em pauta, e a reforma trabalhista. Eu não lembro, não sei agora quantos manifestantes foram, mas foi um movimento semelhante, talvez menor do que esse que aconteceu agora em Brasília, do que aconteceu agora lá domingo. E houve repressão violenta, teve bomba, teve gás lacrimogêneo, teve tiro, houve 8 prisões, houve uma pessoa que tomou um tiro na mão, eu acho, teve a mão decepada, alguma coisa assim, um ferimento por arma de fogo e 49 pessoas feridas. Uma manifestação pró-trabalhador, 2017. 2019 parece que teve uma manifestação também de indígenas contra alguma medida do Bolsonaro sobre demarcação do território. Houve violência também, houve repressão violenta. Não preciso dizer muita coisa, basta ver as polícias. Isso eu estou usando esses exemplos porque são lá em Brasília, tá? Mas assim, se a gente for olhar no Brasil, basta ver quantos professores o nosso vice querido Geraldo Alckmin mandou bater lá em São Paulo, quando ele era governador. Quantos professores apanharam do governo do Rio Grande do Sul? Quantos professores apanharam no Rio de Janeiro? Quando tem manifestação aqui no Rio de Janeiro? Qual o nível de violência com que a polícia age? Então, tipo, para mim não há interesse do Estado em coibir aquele tipo de violência, porque o Estado ele governa para a burguesia. E aí nessa conversa com esse meu amigo e tal, né, explicando para ele, eu percebi que não fica muito claro quando a gente fala para algumas pessoas, tipo, quem manda no Estado é a burguesia. O Estado governa para a burguesia. A galera muitas vezes tem isso, sim, falando com base nas observações que eu faço, meramente senso comum, meramente amostragem aqui ao mundinho que está à minha volta, tá? Rede social, é aquilo que eu observo em rede social, nada que tem critério científico para poder virar lei, para virar norma. Mas enfim, Guto, observo, que até me perdi no que eu estava falando, fui me justificar me defendendo e me perdi no que eu estava falando. Mas sim, eu percebo à minha volta que parece que não fica muito claro para algumas pessoas o que a gente quer dizer exatamente quando fala assim, o Estado governa para a burguesia, quem manda no Estado é a burguesia, o Estado é uma organização que trabalha para a burguesia. As pessoas até falam assim, quem tem dinheiro manda no mundo e tal, mas parece que a forma, o mecanismo como isso se dá, parece que não fica claro de verdade, não fica muito evidente. E aí assim, eu tô tentando fazer um vídeo que não vai ficar muito longo, porque é meu primeiro vídeo que eu fiz na vida, eu espero que não passe de meia hora. Isso pra mim é não muito longo, porque assim, eu tô estruturando isso aqui ao vivo, tô fazendo sem roteiro, tenho aqui um esqueminha aqui na frente do computador pra poder me lembrando alguns itens que foi a conversa que eu tive com esse meu amigo, mas assim, não garanto o resultado não, mas tô tentando ser o mais rápido, mais sucinto, mais breve possível, mais didático. E eu não vou ficar aqui expondo teoria, não vou ficar fundamentando teoria. Claro que um conceito ou outro eu posso trazer aqui, fazer uma menção ou outra, mas se tiver alguma coisa que eu tenha que referenciar, eu vou colocar link de onde eu tirei as fontes, etc. Mas assim, a minha ideia não é ficar falando teoria não, tá? É simplificar o máximo possível para poder falar com a galera que me segue aqui, que lê os meus textos, que às vezes muita gente fala que eu escrevo muito complicado. Então eu quero exatamente simplificar. Só que simplificar sem necessariamente ser simplista, né? Tem respostas que são complexas, que demandam uma resposta complexa. Então não dá para poder ser simplista, embora eu tente simplificar aqui. Então assim, vamos tentar... Eu não vou ficar teorizando como é o procedimento, o processo pelo qual a burguesia se apropria do Estado, etc, etc. Vamos falar assim na linguagem do boteco, sabe? Na linguagem da calçada, de sentar na beira da rua e conversar com a vizinha de porta, assim. A ideia é essa. Sem ser leviano, sem falar irresponsabilidade. Então assim, eu vou trazer alguns exemplos de como é que se dá esse governo, esse domínio da burguesia pelo Estado. Primeiro, o que é o Estado?
O Estado, ele é uma organização. O Estado, ele não é um ente, ele não é um ser que existe em si mesmo. O Estado é uma forma de organizar a sociedade. A sociedade está lá, o grupo de pessoas vivendo ali no mesmo território, cada ser com seu com seu interesse próprio, cada sujeito com interesse que lhe é próprio. Ao mesmo tempo existem comunidades que têm interesses em comum e todo mundo tentando se organizar ali, tentando se impor, tentando se manifestar, uns mais fortes, outros mais fracos, um tentando dominar o outro, um tentando trabalhar, enfim, tá lá, agrupamento de pessoas, a sociedade. Essa sociedade, ela precisa de se organizar de alguma forma. Para ela funcionar, ela tem que se organizar de alguma forma. E o Estado é uma forma de organizar a sociedade. Não existe um ser Estado, um ente Estado. Não existe. Estado é organização. E organização, assim, é colocar as coisas em seu, aspas, devidos lugares. Devidos por quem entende. Eu me considero um cara organizado. Eu organizo a minha casa, eu organizo o meu espaço. E o que eu organizo? O que eu faço? Eu ponho as coisas nos lugares que eu acho que eu devo colocá-las. E por que eu faço isso? Porque eu posso. Porque eu moro aqui, porque a casa é minha e porque eu tenho o domínio sobre as coisas que estão nela. Então eu organizo porque eu posso. Eu organizo porque eu tenho um poder sobre aquilo que eu posso organizar. E aí, quem é que tem poder sobre a sociedade? Quem é que vai organizar a sociedade? Organiza a sociedade quem pode. E quem tem poder é quem manda nela. Quem é que pode mandar? Aí a gente fala, quem manda é quem tem dinheiro. Quem manda é quem compra. Quem manda é quem tem bens e tal. Quem é que pode mandar na sociedade? Quem manda na sociedade é justamente quem tem dinheiro. É quem detém a força para poder garantir a propriedade privada que lhe possui, que lhe pertence. Essa força é o uso da violência, é a violência física. O Estado, ele é uma organização mantida por quem tem dinheiro, consequentemente por quem tem força física, por quem podia estar armado, por quem podia ter um próprio exército, um exército próprio, ter uma milícia própria, paga para poder defender. E de repente essas pessoas falam, ok, a gente pode se organizar aqui de uma forma que nos atendam. A gente não precisa ficar brigando um com o outro, não. Vamos organizar isso aqui de uma forma que atenda a gente. A gente explora aquela galera mais pobre ali, fica com as terras aqui e vamos lá, e vamos que vamos. Houve em algum momento que alguém organizou esse Estado da forma como nós conhecemos hoje. E essa organização, ela é uma organização que atende a uma ideologia capitalista. O Estado como nós conhecemos hoje é um Estado que veio a partir do século XVIII, a partir do advento do capitalismo, a partir do advento do pensamento liberal, de uma burguesia ascendente pós-Revolução Francesa. Então, assim, organiza o Estado quem pode. E pode é quem tem o poder para isso. Assumindo que a história do homem é a história da luta de classes, como diz Marx, existe uma classe que domina e existe uma classe que é dominada. Como essa dominação se dá ao longo da história? De diversas formas. Pela força bruta, por armas de fogo, por quantidade de gente, pela lei, pela organização. Imagina que lá no século XIX, XVIII, um grupo de gente rica que estava sustentando ali a Europa daquela época, que financiava governos, que pagava construções, etc., decide organizar. Eu vou ter que pausar isso aqui porque eu não vou conseguir estruturar o pensamento aqui agora não. Eu me perco no meu pensamento e esse é um dos motivos pelos quais eu não gosto de fazer vídeo. Deixa eu dar um reset aqui e voltar o pensamento. Vamos lá, vamos de novo, vamos tentar mais uma vez. No século XVIII, no final do século XVIII, havia uma burguesia ascendente. É o povo que vivia na cidade, que começou a produzir mercadoria para ser vendida e começou a ganhar dinheiro. E quem tinha dinheiro tinha o poder nas mãos. Essa burguesia ascendente se reúne, se organiza, toma o poder da aristocracia, da monarquia, derruba a monarquia e assume o Estado para si. Revolução Francesa, 1889. 1789, tomada da Bastilha, 1792, eu acho. Enfim, não é o caso. A burguesia toma o poder para si.
No momento que a burguesia toma o poder, eles se reúnem e falam como nós vamos organizar isso aqui agora. E cria-se uma forma de organizar aquela sociedade a partir de quem tem o poder nas mãos. E quem tinha o poder na mão era quem tinha dinheiro para comprar arma, é quem tinha dinheiro para poder fechar rio, impedir, fechar estrada, impedir mercadoria, regular mercado, etc. Essa galera é quem tem o poder. Então assim se dá o poder do Estado hoje, quando a gente fala assim que quem manda no Estado é a burguesia. Exemplos disso acontecer. A própria lei, a própria legislação, ela é criada de uma forma para atender os interesses de quem tem dinheiro. Direito penal, processo penal, crime praticado, prisão preventiva. Prendemos aqui em flagrante o Zezinho da Couve, que foi pego roubando um telefone celular ali na Avenida Nossa Senhora de Copacabana, e prendemos em flagrante o senhor Bastos Albuquerque de Figueroa, de não sei das quantas, que cometeu um crime empresarial aí gravíssimo, de desviando 12 milhões da conta de alguém para outra conta e etc. Enfim. Prendeu em flagrante. Para poder iniciar as investigações, o processo penal vai ser inaugurado e a pessoa pode responder o processo em liberdade, desde que ela pague uma fiança. Se você pode pagar fiança, você está livre. Se você não pode, sinto muito, é a lei. Quem é que vai poder pagar fiança aí nesse caso? É o Zezinho das Couves, que roubou o telefone, ou é o seu Albuquerque Figueroa e sei lá das quantas? Todos são iguais perante a lei. Todo mundo tem direito à liberdade. Desde que você possa pagar a sua fiança, você está livre. Quem não pode, sinto muito, é a lei. Outro exemplo, lei de licitação. Lei 8666. Licitação é o tipo de contrato que o Estado presta para prestar serviços públicos em nome do Estado, e o Estado firma contrato com empresas privadas. Exemplo de licitação: quem é empresa que tem a concessão do transporte de trem aqui no Rio de Janeiro. Transporte público é uma obrigação pública do Estado. O Estado, por algum motivo, não quer, não pode, não está a fim de gerir aquele transporte, ele delega aquilo através de um contrato de concessão a uma empresa privada que vai fazer aquele transporte. E aí existe uma contrapartida. A empresa paga X para o Estado paga X para a empresa, e aí existe umas regras, né, contratuais, enfim. Ou então o Estado precisa comprar medicamento para vacina para Covid agora. 2020 nós tivemos aí, o Estado precisou comprar máscara para Covid. Que empresa fabrica máscara? O Estado precisa firmar um contrato com essa empresa. Então esses contratos são firmados mediante licitação. E o que a lei de licitação ela fala? A lei de licitação ela deixa em aberta a possibilidade do Estado não contratar com empresas que não tenham um capital mínimo. E aí esse capital mínimo vai ser 10% do valor da transação, ou sei lá, alguma coisa assim. A ideia não é me aprofundar em nada aqui, como eu te falei, é o direito da porta de rua, o direito que se acha nas ruas, direito da calçada. É por aí que eu vou falar. Direito achado na rua, é o nome de um livro, inclusive, um clássico que eu nem li, mas pretendo, está na minha lista para ler. Mas enfim, essa lei que foi criada pelo legislativo, que são pessoas eleitas pelo povo para supostamente representá-los. Quem está lá no Congresso, um bando de representantes de burguês, criando normas que favoreçam burgueses. Então, o que essa lei de licitação fala? Ela fala que se a sua empresa não tem um capital X, o Estado não negocia com você. Aí quer dizer, eu tenho aqui a minha empresa uma pequena sorveteria, uma pequena empresa de cuidado de pessoas, enfim, besteira. Mas vamos lá, eu tenho uma pequena empresa e de repente o governo quer abrir uma licitação para contratar aquela empresa que atenda. Vamos lá, eu sou sócio de uma empresa de cuidado de pessoas. Não vou ficar fazendo lobby aqui não, até porque eu não sei que alcance esse vídeo vai ter. Mas quem me segue, quem me acompanha já sabe disso. Eu sou sócio de uma empresa de cuidado de pessoas, uma microempresa, uma minúscula empresa que está em início de atividade ainda. Tem um faturamento X, que é muito baixo ainda.
E aí o Estado precisa contratar pessoas, fazer contrato desse serviço de pessoas, de cuidado de pessoas. De repente, sei lá, ele precisa de equipes de pessoas para poder cuidar de uma determinada casa de saúde que é mantida pelo Estado. Pá. Só que só pode participar quem tem um capital de 100 mil reais, um capital empresarial de 100 mil reais no mínimo. A minha empresa tem esse capital de 100 mil reais? Não tem. Tô fora. Então, tipo, o próprio Estado não permite que uma pequena empresa possa crescer. Ele cria mecanismos que facilitem quem já é grande. Ah, Guto, mas o Estado, ele é... O cachorro tá latindo, tá me desconcentrando. Mas o Estado, ele precisa ter segurança também, ele precisa estar seguro. Então tem que ter um mínimo aí de solvibilidade, solvência da empresa para poder o Estado não tomar prejuízo. Então ele não pode contratar com quem não tem um capital assegurado, porque se amanhã ou depois essa empresa dá um prejuízo, o Estado tem que ter garantia de que vai receber. Beleza, beleza, justo. Mas por que essas exigências por que eu vou ter que interromper este vídeo? Porque eu vou me desconcentrar. Voltei a gravar. Eu tive que interromper porque o Léo chegou aqui em casa e a cachorra começou a latir. E na hora que eu tava falando, eu acabei me perdendo. E aí, continuando o que eu estava falando, em relação à questão da licitação, né? Foi na licitação que eu parei. Foi falando sobre que o Estado precisa ter uma garantia de que a empresa vai pagar, então para poder não tomar prejuízo. Beleza, beleza. É uma preocupação justa? É uma preocupação justa. E por que a gente não muda essa estrutura que a gente tem? Por que esse Estado não se organiza, então, de uma forma descentralizada, criando criando capilaridade em pequenos grupos de pessoas? Nenhuma referência com comuna, tá? Não tem nada a ver, juro que não. Mas assim, ao invés do Estado centralizar um negócio com uma grande empresa, por que ele não cria, por exemplo, licitações de cidades, municípios, bairros, para poder financiar o pequeno negociador, o pequeno comerciante? A minha empresa que eu falei agora, por que não? Sabe? E aí não, então uma empresa com capital pequeno você não pode participar, mas se você não tem um capital com 100 mil, então tá. Então por que ao invés de fazer uma licitação de uma empresa com capital de 100 mil, a gente não faz, vamos colocar aí 10 empresas pequenas para poder participar dessa licitação? A gente descentraliza esses contratos e faz uma gestão diferenciada do que a gente já tem. Porque não interessa, porque isso é uma forma de organizar. Guto, é muito difícil organizar desse jeito agora, do jeito que as coisas já são, não vai caber. Exatamente. Do jeito que as coisas já são, não vai caber. A gente precisa fazer de novo, a gente precisa refazer, reorganizar de acordo com o nosso interesse. Então, assim, outro exemplo, falei da fiança, falei da licitação, a própria lei eleitoral. A própria lei eleitoral não trata os partidos em pé de igualdade. Para um partido poder ter representatividade na TV, ele tem que ter um número X de representante eleito lá no Congresso. Não tenho, como eu propus no início do vídeo, eu não vou ficar teorizando, não vou ficar trazendo muitos dados com números exatos e tal, é muito mais para poder explicar como determinadas dinâmicas se dão, sem ser leviano, sem trazer informação irresponsável aqui. Depender de como seja, eu vou colocar os links que forem necessários lá, das referências que eu fizer e tal, inclusive essas questões do que fala a lei de licitação, o que fala a lei do estatuto lá da lei eleitoral, o que fala o Código de Processo Penal sobre fiança e tal. Isso aí eu posso até depois falar com detalhes, mas assim, de uma forma geral, a lei ela está estruturada de uma forma que, se o seu partido é grande, tem não sei quantos representantes lá no Congresso, beleza, você ganha espaço na TV, você pode falar. Se o seu partido é pequeno, você não fala nada. Então, quer dizer, quem é que cria uma lei dessa? É quem está lá no Congresso, é quem já tem representatividade. E para que essa lei é criada? Para poder beneficiar quem já está lá. Quer dizer, eu tenho um partido pequeno, eu não tenho eu tenho um interesse para trabalhador, eu não tenho financiamento numa campanha política, eu tenho interesse em participar de
de uma campanha, de uma candidatura, eu não ganho espaço na mídia. O meu projeto político não vai ser conhecido, eu não vou ter o alcance que eu gostaria de alcançar para que as pessoas tivessem consciência daquele meu projeto. Quem é que tem o alcance? É quem já está lá. Então você vê que a gente tem um ciclo, né, um ciclo vicioso. Você precisa ter representatividade no Congresso para poder ter propaganda exibida na televisão. Você vai ter representatividade no Congresso se a sua propaganda for exibida na televisão e você se tornar conhecido do público. Mais um exemplo. Mais um. Achou pouco? Então vamos lá. Reforma trabalhista 2017. Reforma golpista de 2017. O que foi essa reforma trabalhista? Foi uma reforma que tirou o direito do trabalhador. Foi uma reforma que possibilitou ao trabalhador negociar com o patrão. Você consegue negociar com o seu patrão? Ó, chefe, hoje eu não vou voltar, não vou trabalhar não, tá? Porque não deu, então... Essa semana, aliás, eu não vou trabalhar, eu compenso semana que vem. Você negocia isso com o seu patrão? Eu nunca consegui negociar com o patrão nenhum. Fica a dica. Mas vamos lá. O que se fala é justamente isso. O que se fundamenta a gente está votando uma lei aqui para dar mais liberdade para o empregado e para o empregador. Porque o empregador, quando ele tem muito ônus, ele tem que pagar muita coisa, a folha de pagamento do empregador fica muito elevada, ele acaba diminuindo a quantidade de empregos. Então vamos diminuir aqui os custos do empregador, porque o dinheiro que sobrar, ele vai investir mais e vai gerar mais emprego. É o fundamento que usam para poder a gente acreditar, para encontrar algumas pessoas para defenderem essa norma lá. Só que o que acontece é um bando de empresário que financiou campanha de deputado, de senador, conseguiu eleger o seu senador, conseguiu eleger o seu deputado, agora está lá, batendo nas costas dele, dando tapinha no ombro, falando, aprova essa lei aí. Aprova essa lei aí, porque assim, eu estou pagando muito caro para meus empregados, eu estou tomando prejuízo. Aprova aí uma lei para diminuir aí os custos com folha de pagamento. E assim é aprovada uma legislação pró-empresário e contra o empregador, contra o empregado. Então assim, eu consegui mostrar mais ou menos aí alguns mecanismos de como se dá essa influência, de como é que existe quem manda é a burguesia, explicando um pouquinho essa coisa de quem manda é a burguesia. Sabe quando você vê aquele tipo de notícia assim, presidente se reúne com 300 empresários do segmento de não sei o que, 300 empresários de restaurantes de São Paulo, ou se reúne com a associação de imobiliárias do Rio de Janeiro. Normalmente essas reuniões acontecem com essas empresas que representam, com esses grupos que representam determinados segmentos empresariais. Então, você vê o presidente se reunindo com empresários do segmento tal. Aqueles empresários do segmento tal são justamente as pessoas que detêm o capital político para poder fazer pressão naquele presidente. É quem comanda o mercado. Se você tem uma quantidade de empresas acumuladas na mão de uma quantidade pequena de gente, aquela quantidade pequena de gente vai comandar o mercado. Se você comanda o mercado, você tem um poder político nas mãos. Você consegue regular o preço, você consegue regular a venda, você consegue regular você dita as normas de como aquilo vai funcionar. Então você tem o governo nas mãos, você tem o Estado nas mãos, não o governo, o Estado nas mãos. Então o que acontece? O presidente se reúne com empresários do segmento tal. O que esses empresários do segmento tal vão falar? Vão exatamente falar, a gente precisa melhorar nossa lucratividade aqui. A gente precisa diminuir aí os custos desse trabalhador, porque o trabalhador está sendo muito caro. Para que pagar FGTS para trabalhador? O que acontece? Temos lá uma votação no Congresso em que uma medida que tira o pagamento do FGTS do trabalhador ela é aprovada. Por quê? Porque o governo, o Estado trabalha a serviço da burguesia. Fica um pouco mais claro como se dá essa dinâmica de a burguesia manda no Estado. Beleza. E como é que se dá isso? Por que a gente acha que a gente vota e não, quem manda é o povo vota e o pessoal está lá porque o povo votou? Beleza, o povo votou, mas o que precisa para o povo votar? A gente volta naquela discussãozinha rápida que eu falei aqui sobre a legislação eleitoral. Para o povo tomar conhecimento de determinados candidatos, ele precisa ver esse candidato em algum lugar. Para isso que existe campanha política. O candidato precisa ser visto, ele precisa falar com as pessoas, mostrar projetos para as pessoas, o rosto dele tem que ser conhecido, e tudo isso se dá como?
através de campanha na internet, através de campanha impressa, através de material veiculado na TV. Então a gente vai para a TV. Vamos falar aqui da TV. Quem é que detém o monopólio da comunicação no Brasil? Qual é a maior TV que a gente tem aqui no Brasil? Globo. Segunda maior TV? Não sei, Record talvez, SBT. Mas vamos lá. Globo, SBT, Record, Bandeirantes. Quatro TVs. A gente já tem aí, chutando aqui, sei lá, 90% dos canais de comunicação. Ou então temos canais de comunicação que falam com 90% da população brasileira. Chutando um número aqui por alto, mas a ideia é tipo, fala gente pra caceta, e essa gente que é influenciada pela Globo. Aí a Globo é uma propriedade privada que pertence a uma família de latifundiários. Família Marinho, família de latifundiários. Não vive necessariamente do dinheiro que a Globo dá. Vive de terra. Eles têm, sei lá, quantas terras. Já cheguei a ler sobre isso, mas agora também não me lembro. Eu não estou com essa aba aberta aqui no computador. Posso botar isso depois também em referência. Mas essa família, eles são detentores de terra. E aí o que a gente vê ser veiculado pela Globo? Agro é pop, agro é tech. O agro é foda pra caralho. E viva o agro, e o agro vai alimentar o Brasil. E toda aquela apologia ao agronegócio. E quem é o agronegócio? O agronegócio não é o seu Zé que está plantando couve para poder vender para a vendinha do seu Chico e alimentar a mesa da Dona Maria. Não é. O agronegócio é quem está plantando soja para poder exportar para os Estados Unidos, para a China, para a Europa, para poder alimentar porco lá e para poder lucrar uma grana aqui. Terra que poderia estar produzindo comida para alimentar o povo daqui. Não está. E aí o que acontece? A comida acaba sendo menos produzida do que a soja para ser exportada. Por ter menos comida disponível no mercado, o preço da comida aumenta. E aí é aquilo, quem pode pagar para comer, paga. Quem não pode, morre de fome. E é isso. Então acho que fica meio claro para quem o Estado trabalha, né? E aí a gente volta lá para Brasília, em domingo. Por que o Estado não agiu? Reitero aqui o posicionamento que eu tenho de que, para mim, não se trata de o Estado não estar preparado para aquilo. Trata-se de uma escolha. O Estado escolheu não agir. O Estado escolheu não agir. Tanto que o Ibanez, lá, o governador do Distrito Federal, ele foi afastado na decisão do Alexandre de Moraes, porque entendeu que ele prevaricou. Quanto tempo essas manifestações estavam ocorrendo? A gente estava 3 meses. 3 meses que a gente está vendo baderna na TV, baderna nas ruas, tem gente falando em invadir Brasília, gente falando em matar o Lula, gente falando em invadir Congresso, pedindo intervenção militar. 3 meses. E nada foi feito. Nada foi feito. Faz a busca aí no Google. Manifestação de professor sufocada pela polícia. Manifestação de trabalhadores, violência e manifestação ataque e manifestação de trabalhador. Greve. Vê como as notícias vão trazer o histórico de repressão do Estado em manifestações muito menores. Muito menores. Vê o que aconteceu com Paulo Galo lá em Brasília. Lá em São Paulo. Ele ateou fogo, um ato individual, ele ateou fogo numa estátua de um genocida que é o Borba Gato, ateou fogo, houve uma repressão do Estado em cima dele, ele foi preso, a mulher dele foi presa, passou não sei quantos dias na cadeia, por nada, por tacar fogo numa estátua horrorosa de um genocida. E aí a gente vê 3 meses, um monte de gente branca, hétero, classe média, que se sente burguesa, racista, machista, homofóbica, gente que representa essa direita que manda no Estado. Esse povo tá há 3 meses na rua, tá falando em golpe, tá falando em tirar Lula, tá falando em fraude nas eleições, tá falando em uma cacetada de coisa e nada acontece. A polícia não foi movimentada, a gente viu o policial tirando fotinha com gente lá na manifestação. E aí é isso, é por isso, não é que o Estado não estava preparado, o Estado não tinha interesse. Guto, mas essa galera não é burguesa, essa galera é a minha tia que tá lá em Brasília, que tá lá manifestando, não é rica.
Como é que o Estado está a favor da minha tia? Se você está aí falando que o Estado não está trabalhando para pobre, a minha tia é pobre. E aí, como é que acontece? Então vamos lá, novamente a questão da TV. Novamente a questão da TV. A TV está falando com quem? A TV está falando com a sua tia. A TV está falando comigo, que chego cansado do trabalho, estico o pé em cima da mesa, ligo a TV e vamos ver o que tem passando aqui, que novela está passando. Aí a TV está lá mostrando que a bolsa caiu, o agro é tech, o agro é pop, o MST é terrorista, tá havendo invasão de terra. E aí a sua tia começa, é verdade, eu vi realmente, faz todo sentido. Esse negócio de cota, pra que cota? O meu filho não passou no vestibular, por quê? Porque fizeram uma cota lá e passaram 10 cara preto na frente dele. Aí essa TV fala pra sua tia assim, então, esse serviço de cota não garante igualdade. Esse serviço de cota tira a sua vaga da universidade. Aí a sua tia pensa, é verdade, vamos pra Brasília fazer quebra-quebra. A sua tia vira massa de manobra, que é justamente uma pessoa que ela compra uma ideologia dominante sem ser, para poder agir em prol dessa ideologia dominante. Então é assim que se dá esse ciclo nefasto aí de influência, manifestação, representação, e o Estado não está nem aí para essas pessoas. Então o que acontece? Para o Estado comprovar, para o Estado para o Estado se manter da forma como está, da organização como está, o Estado precisa ter o monopólio da violência. Só que não só o monopólio da violência, o Estado precisa manter as pessoas dóceis. Ele precisa manter as pessoas mansas, passivas, sem revolta. E aí o Estado vai dando uma migalhazinha aqui, vai dando uma outra migalhazinha ali, alguns movimentos sociais vão lutando por determinados direitos, o Estado vai e concede aquilo ali. Por quê? Porque a gente que se alimenta naquele momento, ela não se revolta. Então ele vai dando um direito enquanto aqueles direitos são pleiteados. Existe um grupo lá pleiteando determinado direito X, está indignado porque não tem, o Estado começa a ver, opa, aquela galera ali vai se levantar, vai dar problema para nós. Então vamos dar isso aqui para eles ficarem quietinhos? Vamos. E assim vai sendo. E assim a ideologia vai doutrinando a gente a ficar quieto. Então, voltando lá, o que é o Estado? O Estado é uma organização, e quem organiza é quem pode organizar, e quem pode organizar é quem detém a força bruta. É isso. O Estado detém o monopólio da violência, o Estado detém a força bruta, e o Estado é uma organização a partir da burguesia. Então, para quem essa força bruta age? Para garantir o direito de quem? Contra quem? O que são as Forças Armadas? As Forças Armadas são a força bruta do Estado, que está, por sua vez, a serviço da burguesia. A polícia está trabalhando para o Estado, é um braço armado do Estado que está a serviço da burguesia. E aí, como a burguesia ela é uma força política racista, machista, homofóbica, supremacista branca, que olha, corporativista, ela olha somente para o seu próprio umbigo, eles precisam de gente que tenham os mesmos valores, que compartilham os mesmos valores. E quem compartilha os mesmos valores? A extrema-direita. Essa extrema-direita ela é burra porque ela não entende que o Estado está ali para garantir exatamente os direitos que ela diz que tem, que ela quer. Só que ela quer mais. Então a extrema-direita, que é racista, quando vê um serviço de cota, quando vê uma política de cotas, fala, opa, cota não, a cota para aquele lá vai tirar o meu. Então, assim, o Estado já é racista, ele dá essa cota como migalha, ainda assim, há uma parte de quem é representado por esse Estado não enxerga isso e vai lá fazer mimimi, vai lá fazer balbúrdia, vai lá fazer quebra-quebra. É essa galera que está lá promovendo em Brasília. Só que o Estado olha para essa galera e pensa, essa galera está defendendo nossos interesses, então vamos pegar leve com eles. Não vão bater, não é professor pedindo para direito trabalhista, não é gente pobre reclamando por saneamento básico, é gente branca fazendo mimimi. Então vamos lá, a gente faz uma cena para poder ser televisionada, para as pessoas pensarem que a gente está proibindo essa manifestação, para pensar que a gente é isento, prende aí uns 5 ou 6 gatos pingados, mas é isso aí, vamos lá. E aí a gente vê a polícia chegando, passando a mão em manifestante, fazendo selfie com manifestante, e é isso.
Em relação à questão de o Estado é racista, que também tá tudo conversando aí com o que eu falei. O que é essa questão do Estado racista? Você é racista não significa que você é uma pessoa moralmente reprovável, que necessariamente não gosta de gente negra ou qualquer coisa do tipo. Não é isso. A gente vive uma estrutura racista. E como é que isso se dá? Vamos lá. Final do século XIX, Europa capitalista, Inglaterra dominava o mercado no mundo, começa a fazer pressão no mundo inteiro para poder criar mercado para as produções que estavam vindo após a Revolução Industrial. Capitalismo em ascensão na Europa, a necessidade do capitalismo, ele se expande quando se criam mercados. Então havia o interesse dos capitalistas de que houvesse mercado para escoar as suas produções. Então por isso que era interessante fazer pressão em países escravocratas, para que não houvesse trabalho escravo, para que houvesse trabalho remunerado. Então em 1888 o Brasil faz a abolição da escravatura, da escravidão, e libera a população escravizada. Libera a população escravizada. Por liberar a população escravizada, leia-se, abriu a porteira, abriu a porta da fazenda e solta, sabe? Como se fosse gado. É isso, tá solto, agora vocês lutem por vocês. Tirou o pessoal da África, tirou o pessoal das suas raízes, separou famílias, matou, torturou, trabalhou, escravizou, prendeu e de repente falou: ok, agora vocês são livres. Então tá todo mundo solto, parou. O Estado deu alguma assistência para essa galera? Não deu. Pelo contrário, o Estado indenizou fazendeiro. O Estado indenizou latifundiário, que tinha escravo, e como escravo era propriedade, o Estado fala: a partir de agora vocês não podem ter essa propriedade, então a gente vai compensar vocês aqui, ó. Toma aqui uma indenização para vocês, por a gente estar expropriando vocês dessa propriedade que é um direito de vocês, gente rica e branca. Os negros ficaram a Deus dará. A população negra ficou a Deus dará. A população negra vagava nas ruas procurando emprego, não tinha emprego. Tinha subemprego. O que restou para essa galera? Restou para essa galera ou mendicância ou subemprego. Não tinha casa, não tinha propriedade privada, não tinha instrução, porque 10 anos antes também tinha havido no Brasil um decreto que proibia a pessoa negra de estudar. Acho que de estudar à noite, sei lá. Mas enfim, proibiu de estudar à noite, proibiu de estudar, porque durante o dia estavam trabalhando, estavam sendo escravizados em fazenda de cana, de café. E não podia frequentar a escola à noite. Então, tipo, não tinha formação, muitos não sabiam ler, muitos não sabiam escrever, não tinham o que fazer, não tinha... O Estado não abraçou essa galera. O que o Estado fez? Criou uma lei aí para poder criminalizar o samba, criminalizar a capoeira. Samba é cultura de gente negra, de população negra. Capoeira é cultura de população negra. Bora escravizar essa galera, bora criminalizar essas coisas aí para poder ter pretexto, para poder prender. Tiramos das nossas fazendas, ok, beleza, soltamos, mas eles continuam sendo indesejáveis. Por quê? Porque eles não compram nada, eles não ganham dinheiro, eles só criminalizam. Eles só praticam crime. Criminalizam não, né? Eles só praticam crime, porque tá todo mundo solto lá, tá todo mundo roubando, não tem de onde tirar. Tá todo mundo roubando, tá todo mundo furtando, tá todo mundo precisando comer. Quem é? Ah, é o negro é o criminoso. Cria-se esse pensamento gera uma estrutura social de desigualdade, e essa estrutura social de desigualdade ela é refletida no direito. O que o direito faz? Criminaliza essa gente e encarcera. Cria medidas para poder criminalizar qualquer coisa que essa galera faz e bota na cadeia. E aí cria uma lei para criminalizar samba, uma lei para criminalizar capoeira, uma lei para criminalizar vadiagem. O que é vadiagem? Vadiagem é você... E essa lei está em vigor até hoje, se eu não me engano, está no Código Penal. O que é a vadiagem? Vadiagem é você estar à toa na rua. Quem é que estava à toa na rua? E aí a gente vai vendo como esse Estado foi... Como isso foi ontem, tá? Isso a gente está falando de 100 e poucos anos atrás, 110 anos atrás, 120 anos atrás, menos de 150 anos atrás. Então a gente vê um Estado que colocou uma população marginalizada. Essa população foi viver literalmente na margem da sociedade, nas periferias dos centros urbanos. Essa população não tinha acesso a bens, essa população não tinha acesso à instrução, essa população não tinha direito a voto, não tinha ninguém na política que os representasse.
que representasse os seus interesses. Os filhos dessa geração tiveram alguma oportunidade na vida? Os filhos dos filhos tiveram? Aí hoje a gente tem um Estado que faz política de cota e tem gente falando que é mimimi. E tem gente falando que, não, mas o direito está aí que é igual para todo mundo. E não percebe como as coisas estão relacionadas com aquilo que se deu lá 100 anos atrás. Então a gente fica aqui meio que falando do óbvio, sabe? Falando do óbvio. O Estado, ele é uma estrutura racista que atua em prol de uma galera que tem dinheiro para servir essa galera que tem dinheiro. Acho que é isso. Acho que diante disso fica a resposta que eu entendo aí, que esse Estado é um Estado reacionário, é um Estado que não atende o interesse de uma classe trabalhadora, que sufoca qualquer manifestação pró-trabalhador, mas que passa pano para essa galera branca, hétero, rica, blá 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 blá, que está lá em Brasília fazendo quebra-quebra. Inclusive a sua tia. E é isso, acho que o vídeo já está suficientemente longo, mas tô atendendo aqui os pedidos da galera que está confiando. Depois que eu vi o vídeo do Primo Rico, eu mandei para o espaço a minha síndrome de impostor, porque se aquele troço ruim faz sucesso, então vamos lá, vamos falar para alguém aí, vamos dar a cara a tapa. E é isso, dependendo da repercussão desse vídeo, quem sabe eu faça outros aí, posteriores, e vamos que vamos.